Pessoal, bom dia, a paz do Senhor, uma manhã abençoada de quinta-feira, que o Senhor venha, através da palavra dele, uma vez mais, falar aos nossos corações, às nossas vidas nesse dia. Eu peço que você curta o vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito por aqui. Sobre os projetos que estão acontecendo no canal, eu vou deixar aqui embaixo o WhatsApp, você mandar uma mensagem pedindo mais informações e mais detalhes, e eu te retorno com detalhes sobre esses 3 projetos. O projeto individual de aconselhamento, por videochamadas no WhatsApp, o projeto sobre restauração de relacionamento e restauração de vida, que é o projeto Meu Deserto, e o projeto Pão da Vida, que é um grupo de estudo da palavra. Os 3 projetos e os detalhes, as informações mais detalhadas, eu vou te passar mediante o teu envio da tua mensagem pelo WhatsApp, que vai estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. A palavra de Deus diz assim, e quero deixar com você uma mensagem nessa manhã, e que seja o Senhor a falar aos nossos corações e a ministrar algo para ti. A Bíblia nos diz assim, lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo 9, diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios 2, 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Foi por perceber o amor de Jesus que a igreja ela tem vencido a cada tempo e tem vivido sobre a face da terra. O amor de Cristo é algo real para nós. A igreja foi levada em um determinado momento a fogueiras e sofreu perseguições, mas se manteve firme por conta desse amor que é completo, nós temos certeza disso, e a medida dele é derramada segundo as nossas necessidades. Mas isso não impede que passemos por provações. As provações elas são uma realidade na nossa vida. As provações acontecem na vida de todo mundo. Se pudéssemos não passar por momentos difíceis, melhor seria, né? Eu, particularmente, gostaria. Queria viver só de bonança, sem tempestade. Queria viver só nos montes e não nos vales. Mas há males que sucedem a todos, né? E quando as coisas acontecem, nós realmente somos rodeados de uma nuvem de insegurança, de falta de perspectiva, de impossibilidades, né, e de desesperança muitas vezes. E para que possamos tentar ver uma solução quando as coisas estão assim, né, quando tudo está nublado ao nosso redor, somente através da palavra de Deus. É como se a gente estivesse no meio de uma tempestade e o Senhor dissesse assim, olha, fora dessa tempestade tem todo um projeto meu já desenhado para a tua vida, tudo vai dar certo. Eu já tenho todas as bênçãos em cada área da tua vida reservada, preparada. Só que quando nós estamos no meio da tempestade, nós não conseguimos enxergar nada disso. Então realmente tem que crer naquilo que o Senhor está falando. E quantas vezes nós sentimos que aquilo que Deus fala parece muito descolado da nossa realidade, ao ponto de que causa em nós até uma certa frustração / irritação. Deus ele promete coisas, fala que vai fazer, a gente olha assim e fala, nossa Deus, será que essa palavra é para mim mesmo? Que as coisas estão dando tão errado. Eu preferia até que acontecesse um pouquinho, as coisas melhorassem um pouquinho, desse um pouquinho certo do que essas palavras, né? Às vezes nós não acreditamos. Aqui sendo realista, não acreditamos. Eu lembro de momentos, eu já comentei aqui que eu realmente pedi ao Senhor palavras e o Senhor me dava umas palavras que eu falava assim, nosso Deus, o Senhor está falando de banquete e eu estou vivendo aqui nesse momento, não que eu estava mendigando, não, mas eu estava com privação em todas as áreas. Tudo estava muito limitado, não estava faltando, por se dizer assim, né, no que se refere a comida e tudo mais, não. Mas estava muito precário. E o Senhor me dando palavras de restituição, de bênçãos, e eu sei quantos irmãos já viveram isso, compartilharam comigo, talvez estejam vivendo agora, de ouvir palavras, vivendo situações impossíveis. Mas Paulo ele diz uma coisa interessante aqui, que as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem. O que o olho não viu é o teu olho, o meu olho, o nosso olho, é aquilo que nós não conseguimos enxergar. Como eu falei. E aquilo que o ouvido não ouviu não necessariamente precisa ser o que o nosso ouvido ouviu direto. Pode ser às vezes indiretamente. Ouvimos de uma outra pessoa.
Às vezes nós não vemos soluções com os nossos olhos e nós não recebemos notícias boas. O olho não viu, o ouvido não ouviu. E por não ter essa perspectiva, obviamente não vai subir ao nosso coração. Não virão pensamentos. Sabe aquele pensamento que você começa a sonhar com as coisas que você tanto anseia, que você tanto almeja, que você tanto anela, e você começa a viver aquilo, sonhar de olho aberto, sonhar acordado. Isso não acontece quando passamos pelas provações. Mas o texto diz: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mais uma palavra, né? Que vai além da realidade, que descola. Talvez descole da sua realidade hoje, essa manhã de quinta-feira. Você veio de um feriado, viemos, né? Talvez não tenha sido um dia bom, um feriado bom. Esse restinho de semana, amanhã sexta, já está entrando no final de semana. E talvez as coisas não mudaram nessa semana. Você esperava que houvesse alguma mudança e não mudou. Mas Deus está te revelando algo que vai além da tua compreensão. Ele está te dizendo: o meu projeto para a sua vida vai além daquilo que os teus olhos viram, vai além daquilo que o teu ouvido ouviu e vai além daquilo que você pensou. O meu projeto para a sua vida é além da sua compreensão humana. A nossa compreensão nos limita. A nossa natureza, incredulidade, incerteza, ansiedade, nos limita. Deus quer te retirar desse ambiente de limitação e te conduzir a uma atmosfera de promessas. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo: Abraão fez uma jornada, saiu de Ur dos Caldeus, rodeou a terra prometida ali de Canaã, foi para um lugar, foi para o outro, foi para o Egito, voltou do Egito. Mas ao longo de toda essa jornada de Abraão, uma longa jornada que ele teve na sua vida após o chamado do Senhor, a jornada de Abraão começou porque ele deu o primeiro passo. E o primeiro passo de Abraão foi quando Deus falou para ele: sai da tua tenda. Antes de sair da casa de seus pais e da sua parentela, Abraão teve que sair da sua tenda. Abraão teve que sair daquele ambiente de limitação. Aquela tenda limitava Abraão. Aquela tenda resumia os sonhos de Abraão. Porque, de fato, ali naquela tenda eram os sonhos de Abraão, não os sonhos de Deus para Abraão. Então o Senhor tira ele da tenda, leva ele para o lado de fora e fala: conta as estrelas do céu, se é que as pode contar. Conta as estrelas do céu, se é que as pode contar. As coisas que o olho não viu. É impossível contar as estrelas do céu. Então o Senhor leva ele a algo que vai além, que é o projeto de Deus para ele. Deus está te tirando dessa tenda. Deus está te tirando dessa limitação. Deus está te tirando da sua razão, das perspectivas, das possibilidades humanas e te conduzindo ao centro do querer dele, à atmosfera, ao ambiente da promessa, onde o agir dele, onde as promessas dele, onde a operação, o milagre, as realizações dele é o que realmente importam. Deus te tira da sua limitação. Deus te conduz até o lugar onde você de fato vai viver, onde você de fato vai entender que os planos dele são muito mais elevados do que os teus, que os projetos dele são muito acima dos teus projetos. E esse primeiro passo é importante para que você possa viver uma jornada, para que você possa viver uma realidade com Deus. Ou, na verdade, para que você possa viver a realidade de Deus para a sua vida e não mais a sua realidade, e não mais aquilo que são os teus projetos. Frustrados, fracassados, equivocados. Deus quer te fazer trilhar. E talvez hoje você não veja possibilidades, talvez hoje você não tenha perspectivas, talvez hoje você não tenha nem sequer esperança. E que bom que você não tem, porque quando perdemos a esperança, mas confiamos ainda no Senhor, mesmo não tendo a esperança humana, nas possibilidades humanas, nas condições humanas de mudança, quando confiamos ainda em Deus, a nossa esperança está nele, Deus muda os cenários. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou
para os que o amam. Você ama o Senhor? Você está obedecendo? Você está cumprindo aquilo que Deus quer para a sua vida? Essa é a maior declaração de amor que você pode ter, que se pode fazer para Deus. Você ama o Senhor? Deus está preparando algo que teu olho não viu, que teu ouvido não ouviu e que você nem sequer pensou. Muito maior do que aquilo que você desejou, do que aquilo que você tanto sonhou. Porque não são os teus sonhos, é o sonho de Deus para você. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nesse dia, nessa quinta-feira. A paz do Senhor Jesus.